Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Muito boa noite. Vamos aqui começando aqui o nosso encontro. Já estava morrendo de saudade de vocês e as nossas lives semanais fazem muita falta para mim. E como vocês estavam me pedindo, né, eu me organizei novamente para a gente retomar as nossas lives, voltar aqui com o nosso encontro semanal. E a gente vai ter muito conteúdo legal agora no mês de agosto. Estamos aqui encerrando o mês de julho, começando com a nossa série de lives, mas a gente vai ter live toda semana no mês de agosto. A gente vai estar aqui toda quinta-feira, 19h30, para a gente conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E no mês de agosto a gente vai ter um olhar bem focado na questão da inclusão do TDAH. Tema que a gente está abordando muito nesse ano de 2025. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Essa semana é uma semana muito especial, porque é uma semana onde a gente comemora, né, vamos dizer assim, a semana de conscientização do TDAH, a Semana Nacional de Conscientização do TDAH. Então, a gente está aproveitando essa live de hoje para conscientizar as pessoas sobre o TDAH, sobre a inclusão do TDAH na escola, sobre o direito das crianças com TDAH a ter a sua inclusão garantida, né? O seu direito à inclusão garantida na escola, ok? E hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é TDAH escola, onde a inclusão ainda falha. Então esse é o nosso tema da live de hoje. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui para as pessoas que forem entrando já ficarem situadas do nosso tema. Só um minutinho. Muito boa noite para todos que estão entrando. Oi, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, saudade. Onde a inclusão ainda falha. Então, nós vamos retomar nossa série de lives agora, né? Hoje, fechando aqui o mês de julho, né? Essa semana que é a Semana Nacional de Conscientização do TDAH. A gente vai fechar essa semana com a nossa live, trazendo uma conscientização do que é o TDAH e do direito que crianças com TDAH têm de serem incluídas, né, dentro do sistema escolar e terem o seu direito à aprendizagem garantidos. E a partir de agosto a gente vai se encontrar toda quinta-feira aqui, 19h30, para a gente bater esse nosso papo. Bom te ver também, Ana. Muito bom. Sinto falta da gente conversar. Então, o nosso tema está aqui, a gente já vai começar. Para quem está entrando aqui novo, né, que ainda não me conhece, sou Juliana Deodato, sou psicóloga, psicopedagoga e também pedagoga de trabalho mais de 20 anos já, 24 anos na área de educação e hoje trabalho exclusivamente com crianças com TDAH. E a gente vai falar hoje de um tema muito importante que toca a realidade de muitas famílias, de muitos profissionais. Então hoje essa live não é só para mãe, essa live também é para professor, essa live é para psicopedagogo, essa live é para psicólogo, todo mundo que se relaciona de alguma forma com crianças com TDAH, essa live ela vai com certeza poder ajudar você que é mãe, profissional. Então se você conhece alguém que trabalha com TDAH ou que tem um filho com TDAH, aproveita, clica aí nesse aviãozinho e compartilha, convida uma pessoa que você conhece que vai poder se beneficiar desse conteúdo para que esteja aqui com a gente, tá bom? Então, esse tema, ele tem muito a ver com as realidades das famílias, porque infelizmente, né, muitas crianças com TDAH estão na escola, mas ainda se sentem fora dela, ainda não se sente pertencente àquele ambiente, se sentem excluídas, não entendem por que estão naquele ambiente ali, né? Não estão inseridas nos processos educacionais, muitas vezes estão à margem desse processo, estão dentro da sala de aula,
mas não estão participando efetivamente de todos os processos. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter crianças com TDAH dentro da sala de aula, mas que não participam das atividades, não consegue copiar as atividades do quadro, não consegue terminar as atividades, outras nem tentam, porque já desistiram, né, de tentar. Então, estão lá naquele ambiente, mas não estão inseridas no processo, né? Então, esse tema ele é muito importante para quem lida com crianças com TDAH, porque sabe que isso é muito comum, né? Então, a inclusão muitas vezes falha quando a gente se refere a crianças com TDAH e a gente precisa entender o porquê disso. Então, a nossa live de hoje ela vai trazer essa reflexão, né, do que é inclusão, das dificuldades que o TDAH encontra nesse ambiente escolar, mas principalmente a gente vai falar sobre quais são as principais falhas, onde a escola, né, falha nesse processo de inclusão e o que a gente pode fazer para melhorar, né, para tentar resolver esses problemas, porque a gente não pode. Dentro da nossa lei, né, toda criança tem direito a uma educação de qualidade. Toda criança, independente se ela tem uma necessidade especial ou não, se ela tem um diagnóstico ou não, toda criança tem direito à educação de qualidade. Então, se toda criança tem direito à educação de qualidade, as crianças com TDAH também têm, né? Então, elas também têm direito a aprender, elas também têm direito a estarem incluídas de fato no ambiente escolar, ok? Então, se você está aqui e você tem aí alguma experiência, já vivenciou alguma experiência ou está vivenciando alguma experiência de uma criança que tem uma dificuldade, né, nesse processo de inclusão na escola, quiser dividir com a gente, fique à vontade, pode colocar aqui nos comentários. Se você também tiver alguma pergunta sobre esse tema, também pode ficar à vontade. Aqui é para a gente poder conversar e eu tô aqui de olho nos comentários para poder responder para vocês, tá bom? Ok? Podemos então começar? Acho que fiz uma grande introdução, né, para o pessoal ir entrando, mas eu quero começar o nosso encontro, né, já o nosso tema mesmo em si, trazendo uma definição, claro que não é uma definição técnica, vamos dizer assim, né, mas uma definição do que é inclusão, né, do que é inclusão escolar de verdade, né, e aí a inclusão, quando a gente fala desse termo, né, eu até tenho uma live no meu YouTube que eu falo sobre isso, é muito confundida pelos professores, pelas pessoas da área de educação. A inclusão é muito confundida com a educação especial. Então, se você for conversar com professores, muitos deles vão dizer que é a mesma coisa, né? Então, é muito comum você chegar na escola e falar sobre o direito, né, de inclusão de uma criança com TDAH e a escola dizer que a criança com TDAH não tem direito à inclusão porque ela não é da educação especial. E isso, gente, é uma confusão em relação aos conceitos, em relação ao conhecimento da própria legislação e em relação aos conceitos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender inclusão e educação especial não são sinônimos. Primeiro ponto. Por que é importante a gente entender isso? Para que a gente consiga argumentar, orientar as escolas. Então, você que é psicopedagoga, você que é psicóloga, você que é mãe, né, que vai lá conversar com a escola sobre, né, a criança com TDAH, para que você possa ter uma fala coerente com o que a legislação nos traz. E você que é professora, você que é da área de educação, você tem o conhecimento para entender de fato que uma coisa não é sinônima da outra. Então, educação especial e inclusão são coisas diferentes, mas elas muitas vezes aparecem juntas, tá? Então, inclusão é como se fosse assim, a inclusão fosse algo maior do que a educação especial. Então, a educação especial está dentro da inclusão, mas a inclusão é algo muito mais abrangente, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma... deixa eu pegar aqui. Pensa que a inclusão é esse copo
E a educação especial é um dos lápis que estão dentro desse copo. Um dos lápis que estão dentro desse copo. Então, a educação especial é um dos lápis que estão dentro desse copo, que é como se fosse a inclusão. Então, o copo é a inclusão, que é muito maior, e a inclusão, ela abarca várias coisas, dentre elas a educação especial, tá? A gente tinha uma legislação até um tempo atrás, se eu não me engano até 2011, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim, que agora me falhou a memória, mas a legislação anterior dessa vigente, né, da que está vigente agora, que era uma política, né, nacional de educação especial. E essa legislação anterior, essa política nacional de educação especial anterior, ela era pautada no princípio da integração. Então, a gente tinha no Brasil, até um tempo atrás, uma educação especial que era pautada, que era baseada no princípio da integração. O que é o princípio da integração? É o princípio de que nós temos um sistema de ensino todo estruturado e a criança ela é integrada nesse sistema. Então, para que ela seja integrada nesse sistema, ela tem que se adaptar a esse sistema. Esse é o conceito de integração, que era o conceito, né, o princípio norteador da educação especial até, se eu não me engano, 2011, que foi quando a gente teve a mudança na legislação, tá? Se não foi exatamente esse ano, foi próximo disso aí, tá bom? Então, a partir do momento que a gente teve uma mudança na política nacional, que são diretrizes, né, documentos oficiais do Ministério da Educação em relação a como deve funcionar a educação especial no Brasil, que a gente teve essa mudança, a gente teve uma mudança de princípio norteador da educação especial, que passou do princípio de integração para o princípio de inclusão. Então, hoje nós temos uma política nacional de educação especial na perspectiva da inclusão. Então, percebam que a educação especial ela pode ser inclusiva ou não, ela pode ser baseada na inclusão, no princípio da inclusão, ou pode ser baseada, por exemplo, no princípio da integração. Então, hoje, a nossa educação especial, né, do Ministério da Educação, a estrutura da educação especial, ela é baseada no princípio de inclusão. Então, só para vocês entenderem que a inclusão ela é muito maior. Então, nós temos um grupo, vamos voltar aqui para a ideia do copo, tá? Nós temos a inclusão, onde todas as pessoas, independente de cor, né, independente de raça, independente de gênero, enfim, independente se tem um transtorno ou não tem um transtorno, tem uma deficiência ou não tem uma deficiência, todas as pessoas, elas têm direito a estar incluída na escola. E estar incluída na escola quer dizer que ela tem o direito a aprender e a participar com dignidade de todas as atividades que são oferecidas nesse ambiente. Boa noite, Fabíola! Então, a inclusão, todos nós temos direito, todos nós temos direito de estar incluído no ambiente da escola, aprendendo com dignidade e participando com dignidade, ok? Então, essa é a inclusão. Agora, existe um grupo que chama educação especial, que está dentro dessa inclusão. Mas existem outros grupos, por exemplo, TDAH, que não faz parte da educação especial, pessoas com situação de rua ou vulnerabilidade, vamos colocar outras aqui. Por exemplo, uma pessoa que muda de uma região do Brasil para outra, que tem uma diferença de regionalismo muito grande. Então, por exemplo, morava lá no Nordeste e foi morar no Sul. Então, tem uma diferença de cultura, uma diferença de regionalismo, na própria linguagem, né? no próprio vocabulário. Então, essas pessoas também precisam ser incluídas, porque você imagina, eu estou falando com sotaque, estou falando com
com um vocabulário totalmente diferente daquelas pessoas onde eu fui morar, onde eu estou estudando, e eu preciso ser incluída nesse ambiente, eu preciso ser respeitada nesse ambiente, preciso ter acessibilidade ao conhecimento, ainda que o vocabulário, ainda que a forma das pessoas se comunicarem, né, enfim, a cultura daquele ambiente seja diferente da que eu estava acostumado. Então, a inclusão, ela tem vários grupos, e um desses grupos é a educação especial. Esse grupo da educação especial é o grupo que a gente tem as crianças com autismo, né, com TEA, as crianças que têm deficiências, então deficiência física, auditiva, visual, intelectual, e a gente tem as crianças com autodisabilidade e superdotação. Então, esses 3 grupos que compõem a educação especial do nosso país, tá? Agora, todos os outros grupos de TDAH, grupos de dislexia, grupos de descalculia, todos esses outros grupos, eles não fazem parte da educação especial, mas eles fazem parte, eles também têm direito à inclusão, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa saber, e principalmente o professor, a escola precisa saber, para que ela não coloque o aluno com TDAH de lado. Porque quando ela tem o discurso e o entendimento de que o TDAH não tem direito a nenhuma adaptação, nenhuma acomodação, porque ela não é aluno da inclusão, esse aluno vai ficar dentro da sala de aula sem conseguir ter a aprendizagem e participação com dignidade. Porque quando uma criança ela é excluída, ela não está inserida no processo, ela não está aprendendo, ela não está participando efetivamente dos processos pedagógicos e educacionais que a escola oferece, essa criança não tem participação com dignidade. Ela sofre muito, principalmente na sua autoestima, no seu emocional, por conta de estar à margem desse processo, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender o que é a inclusão e por que sim, crianças com TDAH têm direito à inclusão. Porque todos nós temos, qualquer pessoa tem, ok? E, além disso, nós temos a Lei 14.254 de 2021, que é uma lei específica para crianças com TDAH e também transtornos de aprendizagem, que garante o direito das crianças com TDAH a terem suas necessidades específicas atendidas no ambiente escolar. Então, ainda que a escola ainda não consegue entender que não depende de uma lei específica, porque isso também é um outro discurso que a escola tem. Eu não vou fazer, esse aluno não tem direito à adaptação porque não tem uma lei que fale sobre o TDAH. Hoje nós temos. É uma lei super nova, né? Ela ainda não teve regulamentação, então a gente precisa lutar para que essa lei seja regulamentada, porque através da regulamentação a gente vai ter toda uma descrição de como todos aqueles artigos, né, que estão na lei vão ser colocados em práticas, diretrizes, parâmetros, tudo mais, mas ainda que não tenha regulamentação, a lei está valendo desde 2021. Então, a Lei 14.254, ela diz que crianças com TDAH têm direito a que as suas necessidades específicas sejam atendidas na escola o mais precoce possível. Então, não tem mais discussão. A criança tem direito, sim, a estar na escola e a ser incluída nesse ambiente, ter as suas necessidades específicas atendidas para que possa aprender e participar com dignidade, que são, né, 2 elementos importantes do processo de inclusão, tá? Então, o fato de uma criança estar na sala de aula, isso não é sinônimo dessa criança estar incluída. Infelizmente, no nosso país, né, muitos dos processos de inclusão que acontecem, elas estão muito mais na garantia da vaga
Então, eu não posso negar vaga, eu tenho que matricular a criança com, por exemplo, TEA ou com qualquer outra deficiência ou com TDAH. Eu não posso negar vaga para essas crianças porque é crime de discriminação. Ok, mas aí eu matriculo, mantenho a criança na sala de aula, mas eu não faço nenhum trabalho específico para atender as necessidades dessa criança, e isso é chamado de inclusão? Então, a gente ainda precisa avançar muito no nosso país em relação à inclusão. Como eu falei no início da live, né, ano que vem eu faço 25 anos trabalhando em escola, né, como eu sou coordenadora pedagógica. Desses 25 anos que eu vou fazer ano que vem, vamos botar 24 que é esse ano, desses 24 anos como coordenadora pedagógica, 24 anos trabalhando em escola, 22 é como coordenadora pedagógica, eu trabalhei 2 anos também como professora. E assim, acompanhei muitas mudanças, né? Porque eu entrei na área de educação em 2001, então muitas mudanças na legislação da educação especial, e eu trabalho na educação especial há muitos anos, muito tempo. E eu percebo, avançamos muito, sim, principalmente em termos de legislação, mas ainda precisamos avançar muito em relação à prática, né? A vivência na sala de aula, a formação dos professores, enfim, a estrutura e condições de trabalho também para esses professores, né? Porque às vezes também é fácil a gente criticar, exigir direitos, óbvio, a gente vai exigir sim direitos, mas a gente precisa também dar condições, né? A lei garante, inclusive, um monitor escolar. Olha, na lei não está escrito que a criança com TDAH tem direito a monitor escolar, tá? A lei não é específica em relação a isso. Mas também não diz que não tem direito. Então, nós não temos regulamentação. O que é uma regulamentação da lei? A gente tem a lei diz que a criança precisa ter a sua necessidade específica atendida. O que é ter sua necessidade específica atendida? Depende de cada criança, não é? Tem crianças que, para que a sua necessidade específica seja atendida, ela vai precisar de alguém junto com ela ali, né? Fazendo um trabalho junto com ela, né? Estimulando e tudo mais. Tem outras crianças que não vão precisar. E aí, como a gente não tem uma regulamentação ainda, e a regulamentação é justamente resoluções, né? Que vão descrever como que essas necessidades vão ser atendidas. Quais os serviços, quais os recursos que vão ser disponibilizados para essas crianças para que essas necessidades sejam atendidas. E aí, nessas regulamentações, é que vão estar mais explícitos se a questão do monitor, enfim, tudo mais, ok? Então, a gente não tem isso de forma explícita dentro da lei, mas subentende-se, e aí é uma questão de interpretação, é uma questão da gente buscar jurisprudência e buscar lutar pelos direitos, de que se a criança tem a necessidade, deveria ser ofertado, tá? Ó, a gente vai falar do PEI já, tá, Sheila? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui que tem... Só um minutinho que eu tô vendo as perguntinhas aqui. Tem um cara TDAH que usa sala de... tá. Ó, deixa eu colocar aqui... Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, a Ana Lu colocou, ó, sala de recursos, mas falta estratégias específicas. E aí ela colocou também uma outra aqui que complementa, né? Que tem um caso de TDAH que usa sala de recursos, mas ele mesmo diz que não adianta de nada. Tá, deixa eu explicar aqui a questão da sala de recursos, que eu acho que vale a pena, né? Porque essa live a gente tá falando onde a inclusão falha na questão do TDAH. E a gente tá vendo que a gente tá falhando na base, que é no entendimento do que é educação especial e do que é inclusão. No entendimento de que crianças com TDAH têm direito à inclusão. Então, na base, a gente já está falhando. Uma outra questão dentro da legislação, como o TDAH ele não faz parte do público-alvo da educação especial, teoricamente, eu falo teoricamente porque na prática, em muitos lugares, não é assim que acontece, e também porque a gente tem jurisprudência para conseguir esse direito. Mas, enfim, isso é para uma outra live. Inclusive, eu já fiz uma live sobre isso.
a educação especial não seria ofertado para crianças com TDAH, porque a sala de recursos ela é para o público-alvo da educação especial. Crianças com as deficiências, crianças com TEA e crianças com autossabilidade e superdotação. Esse é o público destinado à sala de recursos. Por isso, Ana, que acontece o que você falou. Muitos municípios abrem a sala de recursos para crianças com TDAH. Por quê? Porque essas crianças acabam não tendo um apoio, acabam não tendo, quem faça um trabalho específico com elas, e aí acabam abrindo vagas, porque tem alguma vaga sobrando, acaba abrindo para crianças com TDAH. Mas, a princípio, a sala de recursos não seria destinado para crianças com TDAH. Então, começa daí. A criança com TDAH, sendo autorizada a frequentar a sala de recursos, tem um outro problema: a formação dos profissionais que estão atuando na sala de recursos, que deveria ser uma formação mais específica, né? Agora, se eles são destinados a atender deficiências, TEA e autossabilidade e superdotação, eles vão estar formados em TDAH? Não, porque a prioridade da formação vai ser esse grupo da educação especial. Então, o TDAH acaba ficando de lado na formação. Um outro problema da sala de recursos é que, se a gente pega o TDAH puro, crianças que só têm TDAH, não têm uma comorbidade, como TEA, enfim, outras condições. Criança que só tem TDAH, ela pouco se beneficia da sala de recursos, porque as estratégias de inclusão para TDAH, elas devem ser feitas dentro da sala de aula regular que essa criança está inserida. Então, não adianta só essa criança fazer psicopedagogia, só ela estar na sala de recursos, só ela fazer terapia, né? Se o ambiente da sala de aula, a gestão do ambiente, a gestão da aprendizagem dentro da sala de aula não for modificada, não foi estruturada para atender as necessidades dessa criança. Por quê? Porque a gente já sabe, e isso é uma regra, gente, o ambiente ele não causa o TDAH, mas o ambiente é o primeiro ponto para a gente trabalhar no tratamento do TDAH, porque o ambiente ele pode potencializar os sintomas ou minimizar os sintomas. Então, não adianta a gente levar para essa criança para a sala de recursos se o ambiente da sala de aula não tiver uma boa gestão desse ambiente, né, e desse processo de aprendizagem, tá? Então, você tá vendo como é que a sala de recursos, né, ela tem também várias falhas por conta de toda essa estrutura que a gente está comentando aqui, tá? E eu não tô falando nada disso, gente, para vocês, para que vocês possam... então não tem mais jeito, tá tudo errado mesmo, não tem o que fazer. Não, é pra gente lutar. Como eu falei, eu comecei há 24 anos atrás. Há 24 anos atrás, era tudo mato, né? Como eu falei, a educação especial era baseada na integração. A escola tinha uma estrutura e a criança tinha que se adaptar à escola. Hoje, nós estamos no princípio da inclusão. Precisamos avançar na prática? Sim, mas a gente já avançou muito. E o princípio da inclusão não é mais a criança que tem que se adaptar, a escola tem uma estrutura e a criança se adapta a essa estrutura. Não, agora a escola precisa se reorganizar para atender a necessidade dessa criança. Isso é desafiador, é muito desafiador. E não passa só pela... que a gente sabe que existe, mas não passa só pela má vontade do professor, não passa só pela formação do professor, não passa só pela quantidade de alunos que tem na sala de aula, não passa só por isso. Passa pelo próprio desafio de você, primeiro, ter um conhecimento tão vasto que vá dar conta de tanta diversidade que tem numa sala de aula. Né? Quem trabalha com crianças em clínica, por exemplo, eu sou psicóloga, né, que é psicopedagogo, que eu só atendo crianças com TDAH e alguma comorbidade, mas sempre tem que ter TDAH.
já é difícil, porque eu preciso estudar muito para atender uma criança com TDAH. Você imagina se eu atendesse TDAH, TEA, deficiência intelectual, não sei o quê. Eu ia ter que ter um mundo de conhecimento de cada transtorno desse. E é o que acontece com o professor. Ele tem que ter um mundo de conhecimento sobre TDAH, sobre dislexia, sobre TEA, sobre TOD, sobre deficiência intelectual, sobre a criança que não tem transtorno nenhum. Ele tem que ter um mundo de conhecimento e por mais que seja um professor que busque, é quase humanamente impossível, né? De tanta diversidade que tem na sala de aula. Então, Sheila, eu já vou te responder em relação a qual a orientação quanto a escola se recusa a fazer o PEI, tá? Fornecer assistentes especializados, já foram feitas inúmeras reuniões e solicitações. Eu vou só te adiantar, faça solicitação por escrito, tá? Faça por escrito. E eu não sei se é escola pública ou privada, mas existem alguns trâmites que no finalzinho, se eu esquecer, você me lembra de falar, mas existe, pra gente não perder o fio da meada, mas existem alguns trâmites, sendo escola pública ou privada, você pode até colocar aí se você quiser, né, se é a sua realidade, aí, se é uma escola pública, privada, se é municipal, se é estadual, eu posso te dar os trâmites que você pode caminhar, além de acionar o Ministério Público, tá? Então, vamos lá. Então, gente, a gente entendeu agora, né, que estar na sala de aula não está incluído e que existe uma diferença muito grande de presença física e de participação real, né, dentro da sala de aula, tá? E aí, como que o TDAH afeta esse processo escolar? Eu não vou entrar muito aqui nas dificuldades do TDAH, porque a gente tem muitas lives, então se vocês forem lá no meu canal do YouTube, o meu canal do YouTube é Juliana Deodato, tá? Coloca só se é pública, municipal ou estadual, tá bom? Que aí eu vou te dar uma orientação. Lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, tem todas essas lives que eu tô citando aqui pra vocês e muito mais. Deve ter mais de 300 lives lá, tá? E lá eu falo sobre as dificuldades do TDAH que afetam a escola e tudo mais. Mas quando a gente pensa em TDAH, a gente pensa uma diversidade de dificuldades. Não é só a questão da aprendizagem, né? Não é só a questão escola pública, estadual, militar, ok? Escola particular, tá? No finalzinho eu falo para vocês, tá bom? Eu vou explico esse trâmite. Pública municipal, ok, tá? Eu sempre oriento, gente, vocês façam a reunião e tudo, e depois façam uma solicitação por escrito, tá? Porque aí fica registrado. Então, a criança com TDAH, nem sempre ela vai ter dificuldade na aprendizagem em si, né? Mas ela pode ter questões relacionadas à parte cognitiva, que é a aprendizagem de conteúdos. Às vezes não porque ela tem uma dificuldade de aprender, mas porque ela tem uma dificuldade de gerenciar o processo de aprendizagem, e isso acaba fazendo com que ela tenha falhas nesse processo. Ela pode, né, apresentar questões emocionais ali naquele ambiente escolar, que aí vai afetar também a sua inclusão ali, a sua inserção no ambiente escolar. Questões comportamentais, que também é bem comum, né? E também questões sociais. Então entendam que é uma diversidade enorme de dificuldades, desafios que a criança com TDAH vai enfrentar na escola, né? E isso faz com que a gente não tenha uma receita de bolo, né? Algo que diga assim, olha, faça isso com criança com TDAH que vai funcionar. Porque a gente não tem uma criança com TDAH igual a outra. Então a gente vai precisar identificar quais são os pontos que a gente vai precisar intervir naquela criança especificamente. Por isso que a lei do TDAH, lá num dos artigos, fala que a criança com TDAH, o aluno com TDAH, né, seja da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, ele tem direito que as suas necessidades específicas sejam atendidas. Então, isso traz, né, a ideia do que eu estou trazendo para vocês, de que cada criança tem uma necessidade específica e a gente precisa identificar qual é essa necessidade específica para oferecer a resposta educacional mais adequada para essa criança, tá? Então, vamos lá. E aí, vamos falar, a gente já falou de vários pontos, né, de falhas que
processo de inclusão, ela ainda acontece, né? Mas a gente vai falar de mais algumas aqui. Então a gente falou, por exemplo, de conhecimento, falta de conhecimento sobre o transtorno. Então a gente tem muitos professores, e quando eu falo professores, gente, eu não tô querendo falar mal dos professores, até porque eu trabalho em escola, então eu defendo a minha classe também, mas eu conheço os meandros de uma sala de aula, eu conheço os meandros de uma escola, como eu falei, estou 24 anos dentro da escola, como coordenadora pedagógica, que tem a função de orientar os professores, né, de trabalhar com os professores, diretamente com os professores. Então eu entendo os desafios que os professores enfrentam e também as dificuldades, né, e todo o despreparo também que nós, professores, temos, né, por uma série de motivos. Então, não só os professores são despreparados, nós temos o TDAH, por mais que seja um transtorno mais falado, estudado no mundo todo e no Brasil também, ainda temos muito desconhecimento, muita desinformação relacionado a esse transtorno, né? Muito achismo permeando aí a cabecinha dos profissionais em relação ao TDAH. Então, falta de conhecimento sobre o transtorno, falta de conhecimento sobre o que realmente é inclusão, tudo isso a gente já falou. Uma outra coisa também que traz muito problema e que atrapalha muito o processo de inclusão é a gente ter professores desamparados, então assim, professores que estão dentro da sala de aula com toda essa problemática, com todos esses desafios de tanta diversidade ali dentro da sala de aula, com tantos desafios que ele tem que dar conta, né? E ele está sozinho, sem apoio, sem um coordenador pedagógico que está ali junto com ele, trabalhando junto, sem a direção, sem equipe de professores, de outros profissionais, né? Então esse professor trabalhando muito sozinho e ele tendo que dar conta de tudo. Por mais boa vontade que ele tenha, ele não vai conseguir dar conta sozinho, né? Assim como uma família também desamparada, uma família que se sente sozinha, se sente perdida, também não sabe o que fazer para ajudar essa criança. E aí, quando a gente tem esses dois lados que eu tô trazendo para vocês, o que acaba acontecendo? Culpabilização. A família culpabiliza a escola culpabiliza a família. Então, para a escola, a culpa de tudo é a família, porque a família não dá limite, porque a família não dá apoio, porque a família... E, por outro lado, a família também acha que a escola não faz nada, que a escola tem má vontade, que a escola é ruim, que a escola é isso, que a escola é aquilo. Então, quando a gente tem os dois lados sem saber qual é o seu papel, sem entender como funciona o cérebro TDAH e sem entender qual é a sua responsabilidade dentro do processo, a gente vai ter dois elos da corrente desconectados. E inclusão, gente, envolve todo mundo. Inclusão não é só o professor da sala de aula. Isso não é inclusão. Inclusão envolve uma comunidade, envolve um coletivo. Então, família e escola, se estiverem desconectados, isso não quer dizer que sempre vão estar falando a mesma língua, porque nem sempre isso vai ser possível. Mas não podem estar totalmente desconectados, um acusando o outro, um dizendo que o outro é culpado, e quando a gente vai analisar a situação, não estão fazendo cada um a sua parte. Então, eu estou exigindo que a escola faça o PEI, dê conta do meu filho, mas eu em casa não consigo dar conta dele sozinho. Mas eu quero que a professora com 30 dê conta. Eu em casa não consigo fazer o dever de casa com meu filho, mas eu quero que na sala de aula a criança faça todas as atividades, copia tudo o quadro, não sei o quê. Eu em casa não ofereço o tratamento que meu filho precisa para desenvolver habilidades. Não dou a medicação que é necessário que ele tome, mas eu quero que a escola faça. E vice-versa, tá? Eu tô jogando assim para vocês entenderem como é que um lado acaba, né? A escola não faz nenhum tipo de modificação, nenhuma adaptação, e aí quer que a mãe em casa brigue com a criança, bote a criança de castigo porque ela na sala de aula ela não parou quieta. Então, são essas coisas que vão quebrando esse processo de inclusão, que vão trazendo falhas nesse processo. E aí quem sofre mais com isso é quem? A criança. Porque ela, quando ela se vê perdida no meio dessa queda de braço, né, dessa um puxando para lá, outro puxando para cá,
ela desiste do processo porque ela acaba entendendo que não vale a pena se esforçar, porque ela não tá vendo o resultado. E aí ela desiste do processo e aí a gente tem uma bola de neve de ano após ano, né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui é a ausência de adaptações reais, adaptações eficientes. E, gente, eu participei semana retrasada, eu fui a São Paulo, fiquei 3 dias, de 8 da manhã a quase 7 e pouca da noite, 7 horas da noite, imersa num congresso de transtorno de aprendizagem, TDAH e autismo. E uma das palestras, né, foi sobre estratégias de aprendizagem para crianças com TDAH. E eu fiquei chocada. Algumas coisas eu sabia, outras não, como todo mundo que estava ali, né? As evidências científicas de estratégias que são utilizadas, as maiores estratégias utilizadas para crianças com TDAH na escola, não tem evidência científica nenhuma de resultado. Enquanto outras que a gente não usa, têm evidências. Então, conhecer isso faz com que a gente ganhe tempo e que a gente tenha eficiência na proposta que a gente está oferecendo. Então, a ausência de adaptações reais, adaptações que são eficientes, acaba atrapalhando o processo de inclusão. Porque se eu não ofereço estratégia adequada, eu não vou ter resultado. E aí, eu como professor vou ficar frustrada e eu vou desistir, porque não adianta fazer nada que não resolve. A mãe fica frustrada porque também tenta fazer e também não resolve. A criança fica frustrada e ela também desiste. E aí a gente tem a bola de neve que a gente já conhece, né? Quando eu falo de adaptações, eu estou falando tanto da parte, né, dos conteúdos, da forma como esse conteúdo é passado, como também nos processos de avaliação. E por último, quero fechar isso dizendo que é o mais importante, porque ele engloba tudo isso que a gente falou aqui, né? Que é a ausência de um planejamento pedagógico individual ou um planejamento educacional individualizado, que é o PEI. A falta do PEI vamos dizer assim, a coroa, é o que coroa o processo falho de inclusão. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento sobre o TDAH, se eu não sei quais são as estratégias eficientes para crianças, né, com TDAH e para a necessidade daquele meu aluno, se eu tô lá trabalhando sozinho, isolado dentro da minha sala, sem ajuda, sem apoio, sem formação, culpabilizando a família me culpando, etc., eu vou fazer o PEI? Ou eu vou ter um PEI? Não. A ausência do PEI, muitas vezes, é porque não se sabe fazer, e eu vou dizer para vocês que a maioria das escolas não sabe fazer PEI, mesmo aquelas que fazem, não sabem fazer, ou ainda que façam o PEI, não sabem como aplicar. Então, a ausência do planejamento educacional individualizado, que é o PEI, é o que coroa, né, o que abarca, o que abrange todas essas dificuldades, todas essas falhas que a gente já falou aqui. Então, para que eu consiga oferecer para o meu aluno a resposta educacional adequada às suas necessidades específicas, eu preciso conhecer essas necessidades e eu preciso selecionar as estratégias que vão ser eficientes para lidar com essas dificuldades. E isso, processo de avaliação para identificar dificuldades, né, necessidades específicas e seleção de estratégias e monitoramento se essas estratégias estão funcionando, é o PEI. O PEI nada mais é do que isso. É eu pegar um aluno, vamos botar o aluno, a Juliana. A Juliana tem TDAH e está lá na sala de aula, 4º ano. Ela tem TDAH. Então, eu vou pegar a Juliana e eu vou fazer uma avaliação da Juliana, uma avaliação pedagógica, porque a gente está falando do ambiente escolar, a gente não está falando de ambiente clínico. Então, eu vou fazer uma avaliação pedagógica. Agora, lembrando,
A avaliação pedagógica inclui cognitivo, social, emocional e comportamental. Socioemocional, né? Cognitivo, socioemocional e comportamental. Então, eu vou fazer uma avaliação dessa criança, eu vou identificar quais são as necessidades específicas dela em cada área dessa e eu vou registrar. Fiz a avaliação, identifiquei, agora eu vou pensar quais são as estratégias que eu utilizar para cada necessidade que a Juliana apresentou. Então eu vou selecionar X, Y, Z. Ok, então vamos colocar em prática. Como que eu vou monitorar se essas estratégias estão funcionando? Eu vou fazer assim, assim, assado. E vou registrar. Isso é o PEI. Isso é o PEI. Ok? Então, o PEI é o registro do processo. E aí, se uma escola falar assim, Juliana, mas na lei do PEI, porque existe uma lei do PEI e lá não está escrito TDAH, porque tudo que sai de legislação, gente, sai para o público-alvo da educação especial. Mas lembra que a gente disse que a inclusão é maior do que a educação especial? Né? Então, na lei do PEI não está escrito que ela tem TDAH. TDAH tem direito a PEI. Mas também não diz que não tem. Aí você pode usar o seguinte argumento. Olha só, a gente tem uma lei aqui do TDAH, 14.254, que diz lá no artigo, eu acho que é no artigo 3º ou 4º, que a criança com TDAH tem que ter, é obrigatório que ela tenha as suas necessidades específicas atendidas. Necessidades educacionais específicas atendidas. Se ela tem direito a ter as suas necessidades específicas atendidas, como que você vai identificar quais são as necessidades específicas dessa criança? Através da avaliação. Como que você vai selecionar as estratégias para isso? E onde que você vai registrar esse processo? Ou isso vai ser feito de boca, vai ser feito aleatoriamente? Não, é um planejamento, não é um planejamento? Se é um planejamento, é educacional? É específico daquela criança? Então é PEI, planejamento, plano educacional específico. Entende como que a gente quebra o argumento da escola quando ela diz que não tem direito? Tem direito. Porque se eu tenho direito a ter as minhas necessidades atendidas, qual é o documento oficial do Brasil que registra esse processo? PEI. Tá bom? PEI. Jéssica, no caso do meu aluno, a maior dificuldade é na matemática. Ok, você identificou ali uma área do conhecimento que ele tem mais dificuldade, mas no PEI tem que ser específico. Não pode ser dificuldade na matemática, tem que ser específico. Vamos dizer que ele está no 4º ano, vamos colocar que seu aluno está no 4º ano, tá? 4º ano. Se ele está no 4º ano, o que se espera de um aluno de 4º ano relacionado à matemática? Vamos dizer que a gente está no início do ano, tá? Então, o seu aluno está iniciando o 4º ano e e você sabe que ele tem dificuldade na matemática, né? Então, o que se espera para que esse aluno que está iniciando o 4º ano saiba de matemática? Tem lá as habilidades, competências e habilidades que estão relacionadas a um aluno de 4º ano de matemática. Até acertei, 4º ano. E aí, a gente vai avaliar essa criança lá no início. É uma sondagem que a gente faz, tá? Uma sondagem. Então, a gente vai fazer uma sondagem. Isso deveria acontecer com todos os alunos. Todos os alunos. No início do ano letivo, todos os professores de todos os anos de escolaridade deveriam fazer uma sondagem, uma avaliação diagnóstica, que a gente chama, tá? Uma avaliação diagnóstica para saber, dentro do que é esperado para aquele ano de escolaridade, o que o aluno sabe, o que aquela turma sabe e o que aquela turma não sabe ainda. Porque tem defasagens também, né? Então, fez a avaliação diagnóstica, identificou, olha, dos 10, vamos chutar aqui, tá, gente? De 10 conteúdos que ele deveria saber de matemática, ele sabe 5, ele já aprendeu, e 5 ele não aprendeu. Então, ele tem uma defasagem em 5 conteúdos de matemática que ele deveria saber no 4º ano. Então, como que eu vou fazer o meu PEI? Focando nesses 5 conteúdos que ele tem de defasagem. Sabe por quê? Porque se eu não foco nesses 5 conteúdos, ele não vai conseguir acompanhar o 4º ano. E aí ele vai chegar no 4º ano
com problema, com mais defasagem. Principalmente matemática, e matemática ela é cumulativa, ela tem muitos pré-requisitos. Se eu não sei um conteúdo, isso me dificulta aprender outro, tá? Isso dá trabalho, gente? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas é necessário. Porque como que você faz o seu plano de curso, né? Quem é professor sabe. Como é que você faz o seu plano de curso para aquele ano, para aquela turma, se você não fez uma avaliação diagnóstica para saber qual é o nível que aquela turma tá? Ok? E aí, gente, falando do PEI, o que eu quero trazer para vocês aqui? Fazer o PEI é desafiador, não é uma coisa simples, não é uma coisa, sabe? Como eu falei aqui para vocês, requer conhecimento, requer tempo, requer uma série de questões, mas é necessário, porque se a gente não avança nisso, a gente não consegue nem passar para o segundo ponto, que é a prática. Porque um bom planejamento não garante que a prática vai ser boa, mas é o primeiro passo. Se eu não tenho um bom planejamento, ou se eu não tenho planejamento, que é o que acontece na maioria das vezes, a prática vai ficar ruim também. Agora, se eu tenho um bom planejamento, eu já tenho meio caminho andado. A prática vai ser mais fácil acontecer, ok? Então, muitas escolas, muitos professores têm dificuldade, assim como muitos psicopedagogos têm dificuldade de orientar a escola nesse processo, assim como muitos psicólogos também têm dificuldade. E assim como muitos pais, muitas mães não entendem muito bem o que é o PEI, acham que o PEI é só colocar que a criança vai sentar na frente, é só colocar que ela vai fazer prova em sala separada, e não é isso, gente. É muito mais do que isso. E aí, os pais também precisam entender o que é o PEI, como que se elabora, quem que é responsável por fazer o PEI, né? Qual é a participação de você, mãe, nesse processo, porque a família também participa, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Pensando nisso, no dia 9, agora de agosto, eu vou dar uma palestra, não sei se vocês já viram aqui no meu Instagram, né, divulgando, é num sábado de manhã, eu vou dar uma palestra falando sobre como elaborar um PEI eficiente para alunos com TDAH. Essa palestra, gente, não é uma receita de bolo no sentido de que vamos sair com uma receitinha de PEI para TDAH e toda criança com TDAH vai se encaixar ali. Não é isso. Mas a gente vai falar sobre legislação para que você possa conversar e argumentar com a escola. A gente vai falar sobre a estrutura do PEI, quais são os elementos que tem que ter no PEI que não pode faltar. Qual a participação do professor, qual a participação dos profissionais que atendem a criança, qual a participação da família nesse processo. Quais são os eixos que a gente tem que avaliar, né? E quais são as estratégias que a ciência nos mostra que tem mais eficiência para a criança, que funciona mais com crianças com TDAH. E como que a gente faz para selecionar essas estratégias, ok? Essa palestra vai acontecer ao vivo, no dia 9, ok? E aí, você que adquirir, né, a palestra, quem já viu aí, viu que tá assim, mais barato que uma pizza. Para você que adquirir a palestra, você vai ter acesso à gravação da palestra depois. Então, se você não puder assistir ao vivo, se você quiser assistir de novo, você vai poder assistir, porque vai ficar gravada numa plataforma. E todo o material que eu usar na palestra, os slides, as orientações, um e-book com as orientações, você também vai receber, para que você tenha ali, né, para você fazer o PEI do seu aluno, para você orientar a escola, para você, como pai, como mãe, poder também participar desse processo, cobrar da escola o PEI do seu filho, tá? Então, você vai participar da gravação, assistir a aula ao vivo ou ter acesso à gravação, vai ter acesso ao e-book com as orientações, e no dia 12, que é uma terça-feira à noite, nós vamos ter um novo encontro ao vivo, que vai ser um encontro para tirar dúvidas. Então, no dia da palestra, a gente vai ter a aula, a palestra. E no dia 12, você vai poder trazer as suas dúvidas e
perguntar, trazer o seu caso do seu filho, o caso do seu aluno, tirar dúvida, a gente vai bater um papo ali no nosso grupo ao vivo e tirar essa dúvida. E essa aula Tira Dúvidas também vai ficar gravada, para você ter acesso, poder assistir depois e tudo mais, tá bom? Então, se você quer participar, né, dessa palestra, onde a gente vai trazer ali como que a gente organiza, como a gente estrutura um PEI. E aí, gente, até me perguntaram, serve para crianças que não são TDAH? Serve, gente. Por quê? Porque a estrutura é a mesma. O que a gente vai ter de diferente é que no final a gente vai trazer estratégias que têm validação para crianças com TDAH. Mas muitas dessas estratégias também são utilizadas para outras crianças, tá? Então, a gente vai trazer toda a estrutura do PEI, quais são as áreas que a gente precisa olhar e a gente vai trazer também algumas estratégias no final, tá bom? Então, se você tem interesse em participar, é só você me mandar um direct, me chamar aqui no direct ou lá no WhatsApp, falar assim, ó, eu quero participar da palestra do PEI. E aí eu vou e mando para você, né, como você faz inscrição e tudo mais, tá bom? Então, eu acho que é uma forma de eu contribuir, né, de uma forma bem acessível para que vocês todos possam participar e que eu possa contribuir com esse processo de alguma forma para que mais crianças tenham acesso a um PEI de qualidade e que isso não seja um impeditivo para que ela possa ser incluída na sala de aula. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Posso falar aqui o processo que eu falei para vocês que eu ia falar no final? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode colocar aí. Lembrando que todo mês de agosto a gente vai ter live quinta-feira, 19h30, tá? Toda quinta-feira, 19h30, a gente vai ter live aqui no Instagram. E eu vou sempre trazer nesse mês de agosto um tema como esse de hoje, que serve tanto para pais, quanto para professores, quanto para psicólogas, psicopedagogas. Seja um tema que abranja o maior número de pessoas para que a gente possa levar informações, né, para mais gente, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, então, uma orientação em relação a... Obrigada, Ana! Em relação a instâncias que vocês podem buscar informações, tá? E direitos também. Então, vamos lá. A nossa educação no Brasil, ela tem uma estrutura. E essa estrutura, ela é tanto organizada, definida dentro de uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estrutura toda a educação no Brasil, seja pública ou seja privada, seja particular ou seja municipal, estadual, enfim. É essa lei que organiza e estrutura a educação do país, tá? Dentro dessa lei, nós temos as competências do município, nós temos as competências do estado, e nós temos as competências da União, tá? E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque uma das coisas que a gente pode fazer para buscar direitos é acionar os conselhos de educação. Esses conselhos de educação, eles servem como conselhos onde vão tanto legislar, então eles podem criar diretrizes, regulamentações, resoluções, portarias, enfim, que regulamentando aquele sistema de ensino a qual ele faz parte, tá? A qual ele tem competência para legislar, mas ele também é fiscalizador. Então, quando a gente tem uma criança que não está tendo o seu direito atendido dentro da escola, a gente pode acionar os conselhos. Então, vamos lá. Vamos falar de uma escola pública. A escola pública, se eu tenho uma escola pública municipal, eu tenho uma Secretaria de Educação responsável, Secretaria Municipal de Educação. Então, eu posso ir na Secretaria Municipal de Educação denunciar ou questionar alguma coisa ou pleitear alguma coisa que eu não concorde na escola, ou que eu queira da escola, que a escola não
não atendeu, enfim. Então, primeira coisa, a gente vai sempre na escola, a gente sempre tenta pela escola, pela via da escola. Seja escola pública ou privada, a gente sempre busca primeiro a escola. Não teve canal de comunicação, não teve resultado, você já tentou de tudo, já fez por escrito, solicitou, registrou, né, para não ficar depois de boca e dizer que falou e não falou. Você pode acionar as secretarias, tanto as secretarias municipais quanto as secretarias estaduais, se a gente estiver falando de escola pública, tá? Então eu posso ir, por exemplo, aqui na minha cidade, tem a Secretaria Municipal de Educação. Então, se tem um problema com uma escola municipal, a escola não, a diretora, né, enfim, a escola não atendeu aqui a minha necessidade, eu posso ir na Secretaria Municipal de Educação e fazer uma denúncia ou, enfim, buscar orientação, buscar ajuda. E escola estadual, secretarias estaduais, ok? Isso é um outro caminho. Agora vamos para o terceiro caminho. E eu oriento que você vá em todos esses caminhos, porque se você não conseguir por um, você vai, ó, eu tentei isso, não consegui, por isso eu tô vindo aqui, né? Que são os conselhos. Como que funciona o conselho municipal? E aí, gente, todos os sistemas de ensino, eles têm conselhos municipais, conselhos de educação. Pode ser que na sua cidade não tenha, mas a grande maioria das cidades tem conselhos de educação. Se a sua cidade não tem, o seu estado tem. E aí você pode recorrer ao conselho estadual. Vou dar um exemplo aqui na minha região, tá? Eu moro na cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. A minha cidade, ela tem um sistema próprio de ensino. Então, ela tem um conselho municipal de educação. Ok? Uma cidade vizinha aqui, chamada Silva Jardim, ela não tem um sistema de educação próprio, ela funciona junto com o Estado, então eles não têm um conselho municipal de educação, eles utilizam o conselho estadual. Então, se uma mãe de Silva Jardim quiser fazer uma denúncia, uma consulta, enfim, uma reclamação, no conselho de educação, ela não vai no conselho municipal, porque o Silva Jardim não tem, ela vai no conselho estadual, diferente de Araruama, que tem o conselho municipal. Tá? Entendido isso? Então, você tem que procurar na sua cidade se a sua cidade tem conselho ou se ela não tem conselho, se usa do Estado. Ok? Via de regra, e aí pode ter diferença se a sua cidade tem conselho ou não tem conselho, tá bom? Se a escola for de educação infantil, preste atenção, gente. Se ela for de educação infantil, seja pública ou seja privada, não importa. E se ela for de ensino fundamental 1 ou 2, público, quer dizer, municipal, né? Se ela for de educação infantil municipal ou particular, e se ela for do ensino fundamental municipal, você vai recorrer ao Conselho Municipal de Educação. Parece confuso, mas assim, é porque vocês não estão familiarizados com a educação, então, e infelizmente, a maioria dos professores que eu conheço não sabe isso não, tá? Isso, inclusive, é conteúdo de concurso público. Mas a maioria que eu conheço não sabe, mas é assim. Então, se você for da escola de educação infantil municipal ou particular, você vai buscar o Conselho Municipal de Educação. Se você for ensino fundamental municipal, Conselho Municipal de Educação. Ok? Tá, agora vamos para outra parte. Se você for escola particular de ensino fundamental e ensino médio, você vai para o Conselho Estadual. Então, a mãe que falou aí que o filho estava no quarto... A mãe não, a professora, né? Mas vamos lá. Você tem um filho no quarto ano, estudando no quarto ano de uma escola municipal. Qual o conselho que você vai buscar? Se o seu município tiver, você vai buscar o Conselho Municipal. Se ele está no quarto ano, mas é de uma escola particular, qual o conselho que vai buscar? Conselho Estadual de Educação. Ok?
Por que eu estou falando dos conselhos? Porque os conselhos, eles têm como uma das atribuições fiscalizar os sistemas de ensino, para ver se a legislação, se os direitos da criança estão sendo cumpridos. Então, se você tem um filho, vamos botar, você tem um filho, vou citar aqui o exemplo da minha cidade. Vamos dizer que eu tenho um filho na escola municipal, que está no 4º ano na escola municipal. Eu fui lá, já fiz de tudo com a escola, não consegui nada. Já fui na Secretaria de Educação, já reclamei, não consegui nada. Eu posso, no Conselho Municipal de Educação, fazer uma denúncia. Ou eu posso, no Conselho Municipal de Educação, pedir ajuda, pedir orientação. Ok? Que eu posso também não ir lá para fazer denúncia. Eu posso ir lá, está acontecendo um problema, eu preciso de orientação, de como eu posso agir e tudo mais. Ok? Então é assim que funciona. Além desses trâmites, e aí eu sugiro mais uma vez, se você está passando por dificuldade e não está conseguindo avançar, como teve uma mãe que colocou aqui que está 4 anos, né, eu acho, buscando isso, faça por escrito, porque se você for ao Ministério Público, se você for, né, você tem todos esses registros. Todas as vezes que você se reuniu com a escola, todas as vezes que você solicitou, todas as vezes que você registrou, né, foi lá e falou que estava tendo dificuldade, tudo isso tem que ficar registrado, tá? E aí, se nada disso funcionar, a gente tem a opção de ir para o Ministério Público. E também uma opção que, né, às vezes a gente utiliza, que é o que a gente muitas vezes vai acabar fazendo, que é mudar de escola, tá? Nem sempre mudar de escola vai resolver o problema, porque às vezes a gente troca 6 por meia dúzia, né? Mas é uma opção também, principalmente quando a criança está em sofrimento naquele ambiente escolar. Então, às vezes não vale a pena a gente ficar só brigando na justiça enquanto a criança está sofrendo, né? Então, também é uma possibilidade, tá? Então, são esses trâmites e eu espero, assim, que cada vez mais a gente possa avançar nesse processo, tá bom? Para isso, vamos nos capacitar, né? Então eu peço a colaboração de vocês, não só para participar da palestra, para que vocês tenham, assim, conhecimento. Vocês viram que a primeira falha no processo de inclusão é falta de conhecimento, ou um conhecimento que não é suficiente, não é adequado, né? Então, a falha de conhecimento, então vamos nos capacitar, mas vamos divulgar. Eu peço ajuda de vocês também, para compartilhar com professoras, com orientadores, com pais de crianças com TDAH, né? Essa palestra que vai acontecer, como eu falei, está num preço muito, muito acessível mesmo, um valor simbólico para que o máximo de pessoas possa participar, para que a gente possa levar esse conhecimento para todo mundo. Luciane, eu não me lembro se você falou aqui em cima, mas seu filho estuda em colégio municipal, estadual, qual ano? Coloca aqui de novo. Acho que você falou que era 4º, né? Mas eu não me lembro. Só coloca aqui de novo. Tem um site, porque agora eu não vou conseguir me lembrar exatamente, mas tinha, né? Pelo menos na época que eu participei eu fui conselheira já várias vezes de conselho municipal da minha cidade. Então, na época eu acompanhava bem, então agora que eu não estou participando, eu não tenho muito acompanhado. Mas tinha na época um site, não sei se eu não me lembro agora. Depois até posso ver, vou anotar aqui e qualquer coisa eu faço um story falando sobre isso. Onde pesquisar sobre conselhos. Qual é o seu município? Você pode colocar aqui, só para eu saber, porque qualquer coisa, se eu souber, você é do município, 1º ano municipal. Então é a Secretaria Municipal de Educação. Você pode ir na Secretaria Municipal de Educação do seu município e, assim, sondar, perguntar, eu ouvi falar, né, que os municípios, que as escolas têm um conselho municipal, Pato Branco. Tá. Branco. Deixa eu anotar seu nome aqui, Luciane. Deconto. Você pode ir lá na Secretaria Municipal do seu município e perguntar se não... existe conselho municipal aqui na nossa cidade?
Aí se eles falarem, tem, você sabe onde eles se reúnem? Como é que funciona, onde eles se reúnem? Como quem não quer nada assim, entendeu? Que aí lá eles vão te informar, porque eles são obrigados a saber se tem ou se não tem, tá? Porque a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal, ela não faz parte da Secretaria de Educação, tá? Tanto é que, até porque não pode fazer parte, porque o Conselho Municipal, ela fiscaliza, né? A Secretaria de Educação. Mas, tem uma representatividade de conselheiros que são da Secretaria de Educação. Então, eles têm que saber, tá? E agora, tinha um site que você digitava lá e aparecia, né, os conselhos cadastrados, mas eu não sei te dizer agora. Posso depois procurar saber se ainda existe e colocar no story qualquer coisa, tá bom? Ok, pessoal? Então, semana que vem a gente se encontra de novo, quinta-feira, 19h30, tá? E eu espero que vocês também estejam comigo na nossa palestra no sábado, dia 9, pra gente aprofundar, porque aí a gente vai poder, né, vai ter mais tempo, a gente vai poder aprofundar em como elaborar um PEI eficiente para crianças, para alunos com TDAH. Tudo bem? Então, um beijo para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.